Pelo segundo dia consecutivo, facções que apoiam os palestinos lançaram mísseis contra o território de Israel. Os ataques são uma resposta à invasão de policiais a um dos locais mais sagrados para os islâmicos. A tensão em Jerusalém deve aumentar neste fim de semana por conta das celebrações de judeus, muçulmanos e cristãos na Terra Santa. Quem traz as informações para a gente agora é o editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, que eu já encontrei no 3 em 1. Seguimos aqui firmes e fortes e eu quero que você nos ajude a entender o que está acontecendo por lá. Boa noite. Boa noite, Cine. Boa noite a todo mundo que nos acompanha agora no Jornal da Jovem Pan News. Eu vou contar essa história de trás para frente, tá? Vamos começar. Nessa quinta-feira, uma chuva de mísseis vindas muito provavelmente do Líbano, parte da faixa de Gaza, caíram em território israelense. Para ser mais preciso, foram 34 foguetes. Israel tem um sofisticado sistema de antimísseis e conseguiu derrubar no ar 25 deles, mas outros 9 ainda caíram em território israelense sem causar muitos estragos. Isso quinta-feira. Esses mísseis começaram a ser lançados ainda na quarta-feira, muito provavelmente por essas facções, o Hezbollah, o Hamas. O Líbano já entrou em contato com o governo israelense, disse que o governo não tem nada a ver com isso, embora essas facções tenham um terreno muito confortável no Líbano. Lembrando que o Hezbollah principalmente tem um braço armado, mas é um partido político dentro do Líbano, por isso que tem essa acolhida do governo libanês. Falando na quinta, vamos voltar na quarta, que as imagens são simplesmente impressionantes. Vamos olhar por dentro da mesquita de Al-Aqsa, que faz parte de uma tríade para os islâmicos como um dos 3 lugares mais sagrados para o islamismo. Havia centenas de pessoas rezando dentro da mesquita de Al-Aqsa. É o Ramadã, é o final do mês sagrado para os islâmicos, e nesses últimos dias do mês sagrado, muitos daqueles que professam a religião muçulmana em Jerusalém passam as noites dentro da mesquita de Al-Aqsa. Ela foi invadida, atacada por policiais israelenses, teve confusão dentro, teve confusão fora da mesquita, muitos protestos por causa disso. 350 pessoas foram presas, centenas de feridos nessa confusão aí dos últimos dias. Agora que eu falei que aconteceu nas últimas 48 horas, a gente tem que dar uma olhada num mapa que eu preparei aqui para que a gente possa entender como é que a confluência de 3 religiões, as 3 religiões monoteístas do mundo, num único lugar, que é a Cidade Velha de Jerusalém, causam esses momentos de tensão justamente na Semana Santa, que não é só Semana Santa para os cristãos por causa da Páscoa, é o Ramadã dos muçulmanos e é o Pessah dos judeus. Então, para a gente entender, isso aqui eu fiz uma planta baixa da Cidade Velha de Jerusalém e é assim há mais de 1000 anos. Tem o bairro dos cristãos, tem o bairro dos muçulmanos, o bairro dos judeus, tem um cantinho aqui com armênios que são cristãos, muçulmanos, judeus. Mas o detalhe, aqui ó, na chamada Esplanada das Mesquitas, que tem o Monte do Templo, onde tem a mesquita de Al-Aqsa, esbarra no bairro judeu, onde tem o Muro das Lamentações, e esse aqui é um ponto principal de orações entre islâmicos, judeus. Os cristãos ficam um pouco mais isolados ali, onde tem a Igreja da Natividade, supostamente onde estava a manjedoura de Jesus Cristo. Mas o ponto de tensão é um encontro nesta semana entre judeus e palestinos. Agora, por que houve essa confusão aqui, ó, na mesquita de Al-Aqsa? Porque a polícia de Israel, e isso acontece todos os anos, fez uma varredura, tentando limpar ali uma concentração de islâmicos. Alguns não gostaram, foram para um confronto com a tropa de choque para liberar a passagem para judeus que queiram ir ao Muro das Lamentações e queiram ir aqui à Esplanada das Mesquitas, porque ali fica o Monte do Templo, que também é um lugar muito importante para a oração de alguns judeus. Nesse próximo mapa, a gente entende melhor ainda. Aqui, ó, a cúpula da rocha é onde fica, então, o Monte do Templo. Aqui, a mesquita de Al-Aqsa, juntinho do Muro das Lamentações. É o encontro entre 2 religiões que têm 3, 4 mil anos de diferença, mas tem pontos em comum. No meio do caminho tem o cristianismo e, infelizmente, alguns grupos se sentem ofendidos com a presença daqueles que professam uma outra religião. Entra a polícia israelense, porque Israel quer considerar Jerusalém a sua capital. Bom, é algo que envolve paixões
religião, política e o encontro aí de pessoas que há mais de 1000 anos não conseguem se entender, Evandro. Favale, muito obrigado, viu? Ficou muito claro e conseguimos entender muito bem que é tudo numa mesma vizinhança, né? Isso que chama muito a atenção, porque quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, quando não conhecemos, dá a aparência de uma certa distância entre um e outro, mas não, é praticamente dividida por um muro, né? Exatamente, são questões de passos. É claro que a gente espera que nos próximos dias, quando os cristãos que vão ali em enormes peregrinações visitar a Igreja da Natividade, supostamente segundo a tradição cristã, onde nasceu Jesus Cristo, se encontram com os judeus que estão celebrando a Páscoa judaica e o finalzinho do Ramadã, a gente espera que os próximos dias a Terra Santa ilumine todas as cabeças. A gente espera. Obrigado, Favale. Bom trabalho para você.